minutos. A gente vai conversar agora com o deputado Cezinha de Madureira, deputado federal pelo PSD de São Paulo. O governo, o Congresso travam negociações para votação de uma proposta de emenda à Constituição que aborda a renúncia fiscal a igrejas, templos religiosos. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez, hein? Ô, Rafael, bom dia, prazer falar contigo e todos os telespectadores da Jovem Pan. Alegria toda nossa. Muito obrigado. O deputado, melhorou o ambiente? Como é que o senhor está sentindo a temperatura do governo na discussão sobre essa PEC aí? Eles estão com vocês? Estão colocando muita objeção, muito problema no caminho? A coisa está um pouquinho menos azeda ou não, deputado? Olha, antes de falar sobre isso, eu vi aqui a matéria do PSDB em São Paulo. Os PSDBistas têm que entender que o PSDB murchou, acabou e tem que respeitar a liderança do presidente Bolsonaro, que vai ajudar Ricardo Nunes a ganhar a eleição. Mas voltando aqui para o governo federal, na verdade, Rafael, o governo federal está preocupado, porque o presidente Lula tem errado demais com os evangélicos no Brasil e continua errando, insistindo aí no discurso dele e da dona Janja, que não quer aproximação com os evangélicos, qualquer direito deles. Mesmo assim, o ministro Haddad tem dado uma atenção, é uma pessoa diferenciada no governo, assim como o ministro Messias, tem dado bastante atenção ao nosso tema. O governo não aceita algumas coisas, quer deixar claro algumas situações que já é de direito das entidades religiosas no Brasil, mas tem cooperado no discurso e agora está nos propondo um texto diferenciado. Falava agora há pouco com o Marcelo Crivella sobre esse tema que nós estamos discutindo. Nos propuseram um texto e a gente está analisando se dentro desse texto que eles nos devolveram com uma emenda aglutinativa de plenário, se atende de fato às nossas necessidades, que na verdade, Rafael, nós só estamos reafirmando na Constituição aquilo que sempre foi, que já é de direito das entidades religiosas, nada mais que isso. Na verdade, deputado, houve um entendimento, nós falamos sobre isso ontem com o Zé Maria Trindade, que trouxe até apuração, que essa PEC mantém essa isenção de impostos diretos, imposto de renda, IPTU para essas igrejas, que já existe, mas amplia para outros impostos, como os impostos indiretos, ICMS, na aquisição de bens, nas compras. É isso mesmo? Esse novo texto que está sendo costurado muda alguma coisa nessa roupagem original dessa PEC ou não? Não muda nada. Aqui, em tese, Lívia, é prazer falar com você, o governo jamais deveria cobrar quando nós fazemos uma construção, quando a gente paga o pedreiro, quando a gente compra um telão, quando a gente compra um aparelho de som, mas o governo não respeita, isso nunca respeitou. Não é esse governo agora, são todos os governos. O que a gente está colocando nessa PEC? Uma reafirmação com clareza que as entidades religiosas não devem pagar esses tributos. Qual a preocupação do governo? Em um texto ou outro ali que nós havíamos aprovado na PEC, eles entendem que alguém da Receita pode entender que a igreja pode montar, por exemplo, uma rede de supermercado e querer ali a isenção também. Não é isso, não é essa proposta. Mas como eles entendem que pode isso acontecer, nós aceitamos essa discussão no texto, até porque o parlamento vai aprovar. O parlamento hoje é um parlamento conservador. Devemos isso ao presidente Bolsonaro, que trouxe a pauta conservadora, e diferente do presidente Lula, que diz que não concorda com o conservadorismo, ele disse junto com a dona Janja semana passada, o presidente Bolsonaro levantou essa pauta e nós hoje gozamos desta alegria de ter um Congresso conservador. Nós vamos aprovar de qualquer jeito, mas não queremos briga com o governo. Então, por isso, nós discutimos, respeitamos o ministro Fernando Haddad, que tem dado total atenção, tem discutido com a sua equipe conosco. Então, nós adaptamos o texto para que possamos aprovar ainda esse semestre. Deputado, Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda, uma alegria. Repita. Vamos lá, deputado, uma alegria também.
Prazer em falar com o senhor. Deputado, estou notando uma diferença do seu tom em relação ao início do governo Lula, em que o senhor parecia muito mais disposto a trabalhar com o governo, até fazendo alguns acenos, gestos, sinalizações. Estou sentindo agora que o senhor está muito mais reticente. Quero saber se isso tem a ver também com o aumento da desaprovação e como o senhor avalia, por exemplo, que a pesquisa Quest mostrou na semana passada, até resgatei os números para entender como a desaprovação, a rejeição ao presidente Lula subiu nessa fatia do eleitorado. Foi, por exemplo, de 56% em dezembro para 62% em fevereiro. Isso explica grande parte do aumento da desaprovação ao governo. Entre os católicos, a desaprovação é de 39%, entre os evangélicos de 62%, ou seja, uma diferença abissal. Quero entender o que, na sua visão, explica esse aumento da desaprovação no eleitorado evangélico ao presidente Lula, até porque ele vem fazendo algumas sinalizações no sentido principalmente dos programas sociais que obviamente afetam os evangélicos também de menor renda, como Bolsa Família, aumento do salário mínimo. Você tem alguns anúncios positivos do governo, o governo não entrando muito nessa pauta de costumes, das drogas, das saidinhas temporárias de presos e mesmo assim a rejeição aumentando. Olha, Amanda, boa sua pergunta. Eu entendo o seguinte, não importa qual a cor partidária, se é PT, se é PL, se é PSDB, se é PSD, não importa. Para mim, o que importa é fazer o bem ao brasileiro, em especial as minhas pautas locais em São Paulo. Como eu represento um segmento que tem mais de 20 deputados no Congresso só da minha entidade, 6 senadores também da minha entidade, eu faço parte do grupo da liderança neste país, desta entidade, então eu tenho que me posicionar para que tenhamos uma boa pauta no país, em especial a pauta econômica, sem tirar a pauta ideológica, jamais. Porque nós que crescemos vendo o Partido dos Trabalhadores defendendo outras ideologias, nós temos cuidado com isso, mas isso é a parte. Quando chega no início de um mandato, a minha obrigação com os meus eleitores é dialogar. Eu não posso chegar aqui fazendo uma oposição burra, só porque não é o meu partido, eu vou dizer não para tudo, não. Eu acho que isso é deslealdade de um parlamentar com o seu eleitor. Eu tenho que tentar. Mas uma vez que eu passo um ano tentando fazer o presidente Lula, o governo, cumprir aquilo que prometeu na campanha, vou unir o país está dividido. O país ainda está dividido e só quem pode unir o país é o líder da nação, que foi eleito com os votos populares. Então, o presidente tem essa responsabilidade. Só que chega um momento que cansa, por quê? O governo não quer ser ajudado. Eu estou com dó do ministro Messias, o tanto que ele tem tentado articular, ele sendo um ministro evangélico que nasceu na igreja. A pauta econômica ela é importante, o aumento do salário mínimo, o Bolsa Família, atinge todos, até porque nós temos uma grande parcela do eleitorado evangélico que são pessoas de baixa renda, são pessoas simples, pobres, precisam comer bem. Só que, acima disso, tem uma fé que esses irmãos aprenderam na escola dominical, aprenderam no seu dia a dia, que não vai mudar. Quando o presidente vem aqui e prega contra este povo, e fala contra este povo, não dá nenhuma moral, ele está errando feio e ele não está ouvindo. A gente pede para que ele diminua o tom, no dia seguinte ele vai lá e aumenta o tom. Olha, é isso mesmo, por que Israel, por que... E isso atinge lá na ponta o eleitor. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o nosso time de campo. Ora, eu não fui eleito nesta pauta, eu tenho o dever de ajudar o meu povo, a minha nação, o Brasil. Agora, o presidente da nação precisa querer e ele não tem demonstrado isso. Explicado foi agora, na última quinta-feira, ele diz ao lado da dona Janja que não gosta do conservadorismo. Então, isso é muito ruim para a nação. O presidente está errando, não está querendo unir o país. Ainda ele disse, a Folha, a UOL, acabei de ler agora há pouco aqui, nem li a matéria inteira, mas em tese ele fala que sempre o PSDB e o PT foram polarizados, que ele não liga para a polarização. Então tá bom, vamos esperar daqui a 2 anos e meio se essa polarização vai falar mais alto ou não.
Beraldo. Bom dia, deputado. Bom dia, Beraldo. Notei na sua primeira intervenção aqui, na sua primeira manifestação, uma crítica dura ao PSDB, dizendo que o PSDB precisava reconhecer a liderança de Jair Bolsonaro, apoiar Ricardo Nunes na eleição de São Paulo. Mas o partido do senhor, apesar dessa insatisfação, dessa percepção de que o governo não vai por um bom caminho, o partido do senhor continua mantendo ministros na composição do governo. O partido do senhor tem figuras como Eduardo Paes, que no Rio de Janeiro já fez juras de amor a Lula. E aí eu queria saber do senhor como será o comportamento do partido nessas eleições. Os ministros serão liberados para fazer campanha para os candidatos de esquerda? O partido vai turbinar a candidatura de Eduardo Paes, apesar dele ter o apoio de Lula? Como é que vai ficar essa relação? O Gilberto Kassab é um craque, é um político que eu respeito muito, meu amigo particular há anos, desde quando prefeito de São Paulo, mas ele teve que tomar algumas posições no partido em liberar a bancada em cada estado. Por exemplo, nós temos no Paraná o Ratinho, que é um futuro, inclusive, possível, grande para o Brasil, que está no PSD, é do PSD. Nós temos lá no Rio de Janeiro Eduardo Paes, que é um bom prefeito, como também o governador do Rio é um ótimo governador, que é um governador nosso de direita. Nós temos que respeitar a ideologia de cada um, e o Gilberto Kassab tem respeitado isso e ele tem nos dado a liberdade. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade de votar contra o governo e não sou sancionado pelo partido, porque quando eu fui para o partido, nós tivemos esta conversa. Então, em que pese o PSD é um partido que está hoje com a bancada mais ligado à esquerda, nós temos essa liberdade de trabalhar até o momento que o partido deixar. Quando não deixar, nós temos planejamentos em São Paulo, quando eu, junto com o presidente Jair Bolsonaro, incentivamos o governador Tarcísio a ser candidato em São Paulo, o PSDB resolveu perder a eleição quando disse que não era um nem outro. Até a Bíblia fala que você tem que ser quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca, disse Jesus. Então, você tem que ter lado. O PSDB sempre foi essa figura, um partido de centro-esquerda e meio frio com todo mundo aí, mas passou o tempo. Há tempo para todas as coisas. O PSDB tem que entender em São Paulo que tem que respeitar a liderança do presidente Jair Bolsonaro. E se não respeitar, vai definhar muito mais. Tem figuras importantes no PSDB que eu respeito. Uma rápida pergunta. É verdade que o presidente Bolsonaro, em São Paulo, proibiu qualquer coligação com o PSD por causa do Kassab? Como é que o senhor fica quando chega nessa bola dividida aí? Eu faço política com pessoas. Então, o presidente Jair Bolsonaro é meu amigo particular, nos falamos quase que diariamente. Ele é uma liderança no país, tem que se respeitar isso, explicado o que houve na Paulista recente, uma liderança de direita, isso tem que ser respeitado, em que pese nós tenhamos aí no meio do caminho vários problemas de gestão, de falta de política, falta de entendimento, errar é humano, mas nós temos aí o ajuste de rota, tem que respeitar. Com relação a essa questão aí, presidente Bolsonaro e Kassab, o presidente Bolsonaro foi presidente do Brasil e tem a metade do país com ele, então eu acho que tem que ter um ajuste de rota aí, é um assunto que eu acho que cabe aos dois. Deputado, boa quarta-feira para o senhor e a gente volta a conversar, hein? Bom dia, obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, grande abraço a todos vocês são fantásticos. Repita! Vamos contratar o senhor, viu? Para dar hora aqui. Tá, pronto, então, me arruma um emprego aí que eu estou precisando. Então, Lívia, em homenagem ao deputado Cezinha aí, 8h52. Repita. 8h52.